Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e hoje eu tô aqui, fora do cenário normal, né? Mas pra gente continuar com o nosso bate-papo sobre o Pêndulo de Foucault do Umberto Eco. Então esse é o nosso segundo vídeo do nosso projeto de leitura conjunta, né, do Pêndulo de Foucault. E como é mais fácil gravar assim, como são vídeos esporádicos, eu tenho que gravar semana sim, semana não, é mais fácil eu não ter que montar todo o arsenal e gravar aqui como se fosse um vlog mesmo. Então tô aproveitando e tô gravando aqui sem toda a montagem normal. Eu sei que vocês gostam também, né? Bom, gente, aqui a gente leu então da página 109 a 219. Entramos na parte 4, chamada de Recede, aqui no livro, né? E nossa, gente, tô achando bastante complicado, não sei assim qual que tá sendo a impressão de vocês, mas assim, pra mim eu tô achando bastante complexo. Tá sendo quase uma aula de história, né, gente? Ele vai falar muito aqui sobre a história dos Templários, né? Então a gente vai ter aqui quase a metade dessas 100 páginas, umas 50 páginas aí, né? Querendo dizer, então, só sobre a história desses Templários e basicamente desde do desaparecimento deles na história, né? Da queda dos Templários aí. Aí, a partir dessa queda, ele vai falar que, na realidade, esse sumiço foi premeditado e que esses templários realmente queriam desaparecer, né? Que é uma coisa bem assim, né, conspiratória mesmo desse livro. Então ele vai contar aqui uma história, primeiro, dizendo que o Jacques de Molay lá, que era o líder deles, tinha sido capturado, que ele foi preso e que ele não teve um julgamento justo. E a gente vai, assim, encarando como se realmente aquela ordem estivesse sendo extinta e perdendo a força. E aí depois ele vem dar uma reviravolta e diz que não, que na realidade eles já estavam premeditando que isso aconteceria e o de Molay realmente arquitetou aí um fim dos Templários de mentirinha para que eles continuassem então aí às escondidas com as atividades da ordem. E aí a gente tem aqui o começo dessa conspiração toda, com o surgimento desse coronel misterioso, né, gente, que vai vir então aqui conversar com o Belbo, falar sobre esses Templários. Aí ele começa a contar então essa história diferente, que na verdade os Templários premeditaram esse desaparecimento e que a ordem perdurou ainda muitos anos, passando de homens a homens ali, né, ordenados nos Templários, esses mistérios, essas mensagens aí durante, que ele vai falando de 120 anos, de 20 em 20 vai trocando, enfim, tudo super assim, misterioso e complexo, né? Uma coisa que eu senti muito aqui nessa história é que a gente tem uma boa parte, assim, que é quase um livro de história mesmo, né, que ele vai falar sobre tudo assim, bem assim, de uma perspectiva neutra. Então é quase um livro, parece um livro de colégio, que ele vai contar essa história dos Templários. É bem neutro, é bem distanciado, e a gente não tem muita história de personagem, né, uma coisa que eu tô achando muito estranho nesse livro. A gente não tem, assim, uma história de personagem. Então foram 209 páginas até agora que a gente não sabe de fato qual é esse plano. Então do que ele tá falando, que plano é esse, de onde saiu isso, né, que na verdade é o que parece aqui ser o conflito principal do livro, e até agora ele não nos foi apresentado, então a gente não sabe que conflito é esse. Então é muito esquisita essa construção de narrativa dele. Mesmo o Nome da Rosa, que é um livro bastante complexo, eu achei que ainda é bem mais simples do que o Pêndulo de Foucault, porque ele vai trazendo essa construção que é bem neutra, né? É praticamente um livro de história com passagens históricas e explicações muito extensas. E aí ele tem alguns momentos ali que ele para e traz um pouquinho da história dos personagens, conta um pouquinho do Casaubon, conta um pouquinho do Belbo, conta um pouquinho do coronel, e aí depois ele retoma as passagens históricas e fica ali muito tempo, né? Então assim, ele começou ali naquela passagem do coronel, eu achei muito legal porque realmente se transformou num suspense policial, né? A gente vê assim, ele com toda aquela coisa de conspiração, assassinatos, o coronel some, e aí o Belbo vai atrás dessa seita em uma outra cidadezinha, conhece aquela moça mística, né, uma coisa que parece que recebe entidades. Gostei muito dessa parte porque aí começa a pegar um tom meio investigativo, que realmente tem tudo a ver com essa história, né, mas aí logo ele para e já retoma todos os contextos históricos e volta, e ele vai falar do Casaubon, que tá no Brasil, né? Ele começa a contar uma história no Brasil que, gente, eu não consegui entender aonde toda essa história do Brasil vai se encaixar nessa história. Eu acho que, sinceramente, em nada. Acho que ele tá só enrolando a gente aí.
Então acho que assim, a gente tá com 200 páginas aqui e tem muita enrolação do Umberto Eco, que eu acho que ele tá segurando essa história, querendo assim preparar a gente pra uma coisa mais grandiosa do meio pro fim, não sei. Mas eu acho também que o que começou pra mim como uma história dos templários, essencialmente ali que eu tava achando, já virou uma coisa mais sobre ritos místicos de diversas populações, de diversas partes do mundo, então eu não sei se ele vai continuar nessa pegada. Mas quando ele introduziu o Brasil, eu vi muito assim, achei que era muito isso, assim, ele tá falando sobre essencialmente ritos de várias ordens, de vários lugares, de várias comunidades. Então vamos ver, né, como que ele vai falar sobre isso mais pra frente, se isso vai ser amarrado ou não. E aí tem algumas passagens que eu até anotei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Ele vai falar sobre o Santo Graal já, né, fala que tem tudo a ver com os templários, e realmente ele tá falando sobre, ele começa falando sobre Avalon, e realmente a busca do Santo Graal tem uma lenda muito forte que foi iniciada nos Cavaleiros da Távola Redonda, que tem tudo a ver com Avalon. Quem viu as minhas resenhas de As Brumas de Avalon já sabe, né? Então ele comenta sobre Avalon, os Cavaleiros da Távola Redonda, o início das buscas pelo Graal, e ele vai falar que os Templários deram continuidade a essa busca. E ele fala uma hora que o Graal é um cálice, depois ele fala que o Graal é a pedra filosofal, que é uma pedra, que é um lugar, enfim. Muitas teorias aí, né? Muitas teorias. E aí, reforçando isso que eu acho que ele fala sobre ritos diversos, ele vai falar muito sobre mitologia celta, né? Em determinadas passagens aqui. Ele vai falar muito sobre numerologia, né, gente? Aquela coisa do 3, do 6, do 18, do 36, 20, 120. Então ele vai falar muito sobre numerologia. Então, a partir dessa parte da numerologia, eu já falei, nossa, ele já deu uma viajada, já mudou, assim, um pouco do tom do livro, já levou pra, realmente, assim, muito pro místico. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que ele vai citar alguns termos, alguns nomes me chamam a atenção às vezes, que eu acho que significam alguma coisa, e aí eu vou procurar. Então, lá na página 158, ele vai citar um tal de Kali Yuga. Aí eu falei, meu, o que é esse Kali Yuga, né? Vamos procurar. Fui procurar, então diz que é um período das escrituras hindu, que faz referência a uma das 4 etapas que o mundo atravessa. Então tem tudo a ver, né? Essa coisa meio apocalíptica, meio assim, de previsões, né? Tudo esse livro é meio sobre isso mesmo, meio apocalíptico, meio falando sobre previsões do futuro, meio, né? Então, assim, tem bastante a ver. E ele fala também, lá na página 163, ele fala sobre o Zohar. Aí eu falei, meu, o que será que é esse Zohar? Lembrei do Quero Ser Grande, lá da máquina do Zohar. Falei, alguma coisa de místico tem nesse Zohar, vou saber o que é. E realmente, Zohar é um dos livros mais importantes da Cabala, que ele já tinha citado lá atrás, a Cabala, né? E aqui eu vi que o Zohar faz comentários místicos sobre a Torá, então, sensacional, né, gente? Ele faz, assim, realmente algumas referências, assim, bem místicas, algumas coisas que só pesquisando mesmo, senão a gente não vai saber nunca. E aí, bem pro finzinho, né, dessa parte que a gente combinou aqui de ler, vai aparecer, então, esse Aglié, esse personagem misterioso, que a Amparo diz que parece que viveu 1000 anos, que ela não sabe muito bem qual é a do cara, e ela meio que gosta dele, e aí o Casalbon fica com ciúmes, aí depois ela fala, você acha que eu vou gostar de um velho? Então, assim, um personagem bem místico, uma coisa meio profética até, né, assim, achei muito interessante esse personagem. E aí fui procurar o nome dele, e na verdade Aglié é uma comuna italiana que fica na região de Piemonte. E Piemonte é da onde é o Belbo, né, que é piemontês, ou Diotaleve, um dos dois, né? Agora eu já tô confusa, eu não sei se é o Belbo ou se é o Diotaleve, que é piemontês, então também ele amarra ali algumas coisas, eu achei isso muito interessante. Bom, gente, e achei incrível todos esses comentários que ele faz sobre o Brasil, algumas coisas bem assim, reais mesmo, né? Algumas coisas eu vou dizer pra vocês que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas algumas coisas eu achei bem interessantes e bastante semelhantes mesmo à nossa cultura. Não sei, eu deveria ter pesquisado, mas ainda não pesquisei se Umberto Eco esteve no Brasil pra escrever esse romance ou se foi tudo através de pesquisas à distância mesmo. Mas enfim, ele cita até Jorge Amado, né, gente? Muito legal mesmo. E a gente começou a 4ª parte, que é a Resed, que como eu tinha dito pra vocês, lá sobre todas as Sefirot, a Resed quer dizer misericórdia. Então a gente tá vendo aqui algumas coisas que até agora tem mais ou menos a ver, né? Não tem muito, não é muito ligado, não, misericórdia, os assuntos, mas vamos ver como ele vai dar sequência.
Mas é isso mesmo, até agora eu acho que ele tá assim, meio que abusando da história e uma coisa meio impessoal, assim, bem neutralizada, uma visão parece que é bem de fora, o que é estranho porque essa história é contada em primeira pessoa. Mas nessas passagens históricas a gente tem quase uma terceira pessoa ali, então fica uma coisa meio confusa, né? E ele tá bem nessa visão neutra mesmo de contar uma história, com algumas passagens rápidas de história de personagem mesmo do livro, e o resto bem história geral, assim, dessas seitas, dessas organizações místicas e tudo mais. Vamos ver onde ele vai chegar, porque é impressionante isso, né, gente? A gente tá lendo um livro que parece que o conflito maior aqui é um plano, e nós já lemos 200 páginas e não sabemos nada sobre esse plano. Vamos ver até onde ele vai levar a gente. E aí, pro nosso próximo encontro, que vai ser no dia 16 de setembro, a gente lê então até a página 311, que é o mini capítulo 49, Uma Cavalaria Templar e Iniciática. Então nós ainda estamos na quarta parte do livro, mas no capítulozinho 49 aí, página 311 então. Então a gente se vê no dia 16 de setembro. Aqui de novo, vamos comentar aqui embaixo, vamos bater um papo aí sobre o que vocês estão achando dessa leitura até agora. Tô achando tudo muito esquisito, quero ver pra onde que ele vai levar essa história toda, porque no nosso próximo encontro a gente já vai estar praticamente na metade do livro. Então vamos ver como que ele vai se virar aí com toda essa narrativa e com todas essas confusões que ele tá armando na nossa cabeça. Bom, gente, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, vejo vocês no dia 16. Muito obrigada, tchau, tchau!